Estamos começando mais um Cobogós e hoje o assunto é assim aquele que tá na boca do povo. Mas antes de falar de inteligência artificial, eu quero que você siga Empreiteira Digital e também Cobogós Oficial. E para variar, eu estou ao lado aqui dessa pessoa maravilhosa, Edilene Almeida, minha sócia. Tudo bem? Bem, você? Tudo bem. Vamos para uma aula? E Você literalmente a gente vai para uma aula, porque eu já tive aula com ela. Olha só, não é legal? Boa. Então, agora, que legal. Depois desse suspense, agora sim, vamos falar da nossa convidada, né? E desse tema, né, que virou aí, é um senso comum, né? A inteligência artificial, ela veio para mudar tudo. E só que enquanto todo mundo olha para a tecnologia, talvez a pergunta mais importante esteja em outro lugar. As pessoas estão prontas para conduzir essa mudança? As pessoas vão ser substituídas pela inteligência artificial? O que você acha disso? E quem está hoje com a gente passou os últimos anos justamente nesse ponto cego. Nós estamos com Fernanda de Araújo, que é head da AI Academy da Startse e sócia do grupo Allo. São mais de 15 anos construindo produtos digitais, uma trajetória que reúne a coragem de quem empreendeu, uma mulher, né, empreendedora aí de verdade, e já ajudou a formar mais de 1000 líderes para a era da inteligência artificial. Seja muito bem-vinda, Fernanda. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo super importante, né? A gente falando sobre AI, tirando principalmente algumas questões que às vezes as pessoas ficam um pouco de receio, medo, né? Mas como que a gente pode realmente trazer isso muito mais para o nosso dia a dia. Muito bom, Fernanda, Muito obrigada. Bom. Tenho certeza que vai ser um aulão aí, né, para o pessoal que acompanha a gente. E acho que para começar, seria legal você contar um pouquinho da sua jornada. São mais de 15 anos, né, e mulher, empreendedora, e na área de educação, né, porque a gente vem, né, discutindo muito a inteligência artificial e como expandir esse conhecimento, né, para toda a população, né, a sociedade de uma maneira geral. Como que você chegou nesse estágio aí? Por que inteligência artificial? Por que educação? Por que tecnologia? Como isso aconteceu? Legal. Acho que, principalmente porque tecnologia, a minha graduação foi justamente em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, programei durante parte aí da minha carreira. E basicamente, quando eu estava na universidade, eu tinha muito uma escolha. Vim de uma família de empreendedores, então acho que isso acabou impulsionando bastante para que eu fosse empreender também, né? Então, no final da minha graduação, já tinha trabalhado numa empresa, ficava muito aquele sentimento, por que não construir algo? Então, foi aonde eu decidi empreender. Então, já finalizando a graduação e trabalhando com tecnologia. Então, ali durante boa parte aí da carreira, não só programando, mas principalmente construindo produtos digitais, né, para diversas empresas, foi o que eu falo que é onde, principalmente dessa união, assim, foi onde eu mais gosto realmente, assim, não a tecnologia puramente dita, mas sim como eu consigo conectar com o negócio e aí sim a gente conseguir construir produtos e soluções digitais. Então é muito nessa linha ali que foi o meu início ali dessa jornada, dessa construção, essa junção, né? Não só tecnologia, mas como que a gente consegue realmente usar a nosso favor. Nossa, que legal, né? Uma mulher incrível, também na né? tecnologia. Você nasceu em Cornélio Procópio, Fê? Não, eu nasci numa cidade que tem 6 mil habitantes. Próximo ali a Cornélio, Santa Amélia, mas eu Paraná, morei boa parte aí da minha vida. Eu só nasci em Santa Amélia, mas eu morei boa parte em Abatiá, que também tem 8 mil habitantes, né? Então, uma cidade bem pequena ali da região. É que eu acho curioso que eu conheci muitos bons profissionais da área de tecnologia no Paraná. Que legal. Então, é bem curioso, né? E sabe que boa parte do nosso time de engenharia, time de engenharia da Startse, estudaram também em universidades no Paraná. Eu estudei na UTFPR, e boa parte do nosso time também acabou estudando. É um celeiro aí. É um celeiro, exatamente, né? É verdade. E como que foi esse processo de você ter a sua empresa, né? Você estava com a sua empresa de tecnologia, e aí vocês fizeram um exit para Startse. Isso. Né? Como que isso aconteceu? A gente já fazia alguns anos que a gente tinha uma relação, parceria com a Startse, comercial, né? E é até engraçado, porque quando eu conheci
a primeira vez que eu fui para o Vale do Silício tem uns 13 anos. E lá, quando eu fui para lá, eu conheci o Felipe Lamounier, que depois de alguns anos ele veio a se tornar sócio, acho que 2 anos depois, veio se tornar sócio da Startse. E aí eu encontrei com ele depois no Vale de novo, no mesmo dia que ele entrou na Startse. E aí a gente sempre teve, não só esse relacionamento, aí a gente começou a trabalhar junto, ou seja, muito da necessidade que tinha da Startse de desenvolvimento, acabava tendo as contratações, na época ali pela Gemp, que era a empresa que eu tinha, e disso nasceu uma relação, né, de vários anos. E o que aconteceu foi que a gente, obviamente, teve pandemia, aquele boom de profissional, necessidade de cada vez mais contratação de devs e tudo mais. E era um momento, assim, o melhor momento da empresa. E quando chegou, foi muito... Eu lembro, foi numa quinta-feira, o Felipe ligou para mim e falou: Fernanda, você pode falar? Já era quase 9 horas da noite. Então, não, eu queria falar contigo, porque, assim, a gente tem uma proposta para fazer para vocês. Não sei se vocês estavam buscando, mas a gente queria fazer uma proposta para a gente fazer uma aquisição da Gemp e vocês se tornarem um braço de tecnologia da Startse. Uau, e aí que foi o início ali desse processo como um todo. Muito bom, muito legal, né, ver isso acontecer. Nossa, né? é muito bom. E aí, mas tecnologia surgiu na sua vida por alguma razão especial, Fernanda? Eu confesso que é um pouco engraçado, assim, né? Chegou na época do vestibular, estava muito em dúvida. Eu sempre gostei muito de exatas. Então, matemática, física, enfim, sempre gostei muito. E aí, quando eu fui decidir o que eu ia fazer de graduação, e por outro lado, eu gostava muito, sempre gostei muito de bichos, animais, né, enfim. E aí eu ficava muito na dúvida se eu queria seguir tipo, medicina veterinária ou área de tecnologia. Uau! São 2 áreas Bem distintas, né? diferentes. E o que aconteceu foi que as 2 universidades que eu tinha escolhido, que eram próximas ali da região, elas tinham vestibular no mesmo dia. E aí eu tinha que escolher. E assim, eu já tinha ponderado, enfim. E aí eu falei assim, eu vou resolver isso de uma vez. Eu coloquei literalmente em 2 papeizinhos, assim, medicina veterinária e análise de desenvolvimento do sistema. Exatamente. Coloquei no copo, eu falei, o que eu tirar é o que eu vou fazer a inscrição e vou seguir. E aí saiu a análise de desenvolvimento de sistemas. Uau. Mas é óbvio, assim, eu já tinha um irmão que atuava, estava fazendo graduação de análise de desenvolvimento de sistemas. Tinha algumas outras pessoas que eu conhecia que eram próximas, que estavam iniciando na área de tecnologia. Então, tudo acabou somando ali, né? E quando eu acabei fazendo vestibular na UTF, eu ingressei na universidade, enfim. E aí eu falei, eu vou seguir, se eu não gostar, ou se algum, né, no meio do caminho, eu achar que eu tenho que seguir para outro caminho, eu faço novamente, vou perder 6 meses, mas tudo bem. Eu consigo seguir. Foi. Exatamente. E como você vê hoje, Fernanda, o mercado, né, de tecnologia com esse boom, né, de inteligência artificial, antes até da gente falar da inteligência artificial em si? Tem mudado muito, principalmente porque hoje, com o advento da IA, eu consigo ter uma velocidade muito maior do que eu tinha antes. Então, antes eu precisava muito de um profissional que tivesse anos de experiência para produzir algo, eram meses, né, para você sair num resultado. Hoje, a gente tem uma velocidade surpreendente do que a gente precisa. Eu não acredito, tá, que assim, o profissional de tecnologia ou desenvolvedor vai ser, não vai existir mais dev. Eu, particularmente, não acredito nessa afirmação. Mas o que eu acredito é que a gente está passando, principalmente, por uma nova reinvenção realmente do papel. A gente se olhar como profissional, a gente tem se reinventado. E tecnologia, acredito que seja uma das primeiras áreas, tá? Se a gente for pegar um estudo que saiu da Anthropic, a gente tem ali em torno de quase 90% das atividades hoje de um desenvolvedor pode ser substituída utilizando modelos de IA generativa. Uau, bastante coisa, hein? Bastante coisa, bastante coisa. E tem empresas divulgando vagas também já assim na experiência em vibe coding para fazer protótipos, né? Eu vi um dia desses, eu falei, olha que interessante, né? E vai surgindo novas vagas, né? Exatamente. E novas oportunidades também. Esse mundo ainda vai muito legal, né? Hein? E ainda dentro disso que a gente perguntou, assim, existe o mercado, né?
Mas você como mulher também, né? É inevitável não fazer essa pergunta, porque é um mercado que foi muito dominado também por homens, né? Como que você vê hoje as mulheres nesse mercado? Hoje a gente tem não só mais mulheres, mas eu acredito que as mulheres têm se desafiado mais, assim, também, e realmente não só a estar no mercado de tecnologia em geral do que a gente tinha antes, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz a graduação, só tinha eu e mais 2 mulheres numa sala. Os eventos de tecnologia eram, a grande maioria esmagadora, eram homens, assim, né? Como um todo. E aí você começa a ver, acho que um caso clássico é quando eu começo a olhar, por exemplo, as primeiras turmas dos cursos que a gente tinha de IA, que teve de IA, versus agora. Antes a gente tinha em torno ali de 10, 15% de mulheres, uma sala com 150 homens, 150 pessoas. E aí hoje a gente consegue ver ali que a gente tem em torno de 30, 40%. Então a gente tem cada vez mais mulheres, isso é muito bom, porque tem toda a nuance, o olhar das mulheres, acho que pensam de formas diferentes e isso contribui bastante, né? Quando a gente começa a ver percepções diferentes, isso faz com que a gente consiga avançar, né? Em tudo que a gente está, de fato, construindo. De novo, tá? Vou emendar aqui mais uma, tudo bem? É um papo, muito bom. É que tem a ver com isso, né? Eu percebo que tem, assim, nos maiores eventos de tecnologia, tem muitos homens, assim, como palestrantes, dando workshop, né? O que você vê que falta para que as mulheres estejam também nesse palco? Olha, acho que a gente tem muitas mulheres excelentes no mercado de tecnologia, fazendo principalmente pesquisa, desenvolvimento, né, utilizando IA como um todo. Mas é óbvio que a gente tem um mercado que muitos anos foi muito predominantemente masculino, tem, acho que, principalmente talvez um tempo ali para que a gente chegue em algum pé de igualdade, assim, mais próximo, para ter uma quantidade maiores de mulheres ali no palco como um todo. Mas, sabe uma coisa que eu percebo, não é nem só a questão, obviamente tem a questão de curadoria e tudo, mas tem um lado que o próprio público tem solicitado mais mulheres nos programas. Não, a gente gostaria de ter mais mulheres em eventos, mais mulheres no palco. Isso é muito legal, a gente vê que às vezes a maioria das vezes é homem falando isso, sabe? A gente gostaria de trazer mais mulheres, né? Então é bem legal a gente ver isso, mas a gente tem, obviamente, acaba sendo ainda a minoria, ou porque, como eu falei, acaba tendo anos de experiência. Então eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter cada vez mais mulheres nos palcos, eu espero cada vez mais, de fato, mulheres não só nos palcos dando workshops, mas nesses eventos, nesses grandes eventos de tecnologia em geral. Sim, esperamos que sim. Estaremos lá. Oportunidade para todas as mulheres, muitas mulheres. Aí, Fernanda, você pensando um pouquinho nessa transição, né, até como desafio, oportunidade, né, que é o tema que a gente está discutindo aqui. Você fundou lá a empresa, né, do zero, certamente tinha toda uma rotina, né, uma forma de trabalhar, e aí você passa para viver num universo, num ecossistema, né, do grupo, da Startse, do Alon, enfim. O que mudou para você como executiva, né, até então empreendedora, empresária? Quais foram os seus grandes aprendizados aí, né, dentro desse movimento, desse contexto, né? Muitas pessoas aqui podem, né, de um dia para a noite também serem comprados. O que mudou e que fez grande diferença aí para você nesse contexto? Acho que a grande mudança foi principalmente, acho que a forma como a gente pensa nas coisas e lida. Porque antes, vou dar um exemplo, quando a gente tinha um propósito, e aí às vezes a gente acaba se apegando àquele propósito, enfim. E aí você vai para outro ambiente, que é diferente, com outros objetivos, outros propósitos, tem uma questão cultural, mas o principal, independente desse processo de êxito e tudo mais, a gente conseguir ser útil aonde a gente estiver. Ou seja, se eu for pegar nos últimos anos, eu acabei assumindo vários papéis diferentes. Então, primeiro como empreendedora, e aí, depois do exit,
assumindo muito de formar nosso time, de formar nosso time de tecnologia na Startse, porque não tinha, então veio todo o meu time, mais as outras áreas que precisava, que até então não tinha. Uma vez que estava formado o time, em 2022, a gente lançou o Tech Academy, onde a gente formou mais de 8.000 desenvolvedores. Eu estava liderando já esse programa, então já fiz essa mudança muito próximo, porque eu já treinava muitos times de tecnologia. Formação escalável, né? Exatamente. Grandes volumes. E aí, depois, ali início, fevereiro de 2023, foi quando a gente lançou o primeiro curso de IA da Startse. Então, foram várias mudanças, então, vários papéis. Então, aonde realmente eu consegui agregar mais foi que eu fui, né, não só liderando, mas colocando minha força e a minha energia. Então, acho que o principal é a gente realmente sempre ser útil, porque a gente vai mudar a todo instante. Seja porque fez um exit, poderia ter sido porque a empresa não tivesse dado certo e eu ia ter que fazer uma mudança. Então, esse papel, muito mais de ser útil do que propósito em si, essa mudança foi importante para mim. Que legal, hein? E foi assim, você teve alguma questão assim, emocional ou de apego, assim, falar, ai meu Deus, será que eu faço isso? Eu quero? Você teve alguma... Vendo, não vendo, né? Você sempre fica na dúvida, né? Porque não só foi um tempo de dedicação, esforço, energia, sonhos e tudo mais ali dentro do processo, por exemplo, da GEMP, né? Antes da gente fazer esse exit como um todo. E aí você começa a ponderar. Como eu falei, era o melhor momento da empresa, mas a gente sabia que com o tamanho que a gente estava e tudo mais, a gente estava assim no mercado, né? Então, muito pequeno. E aí era justamente a oportunidade que a gente conseguia crescer cada vez mais e ter novas oportunidades. Não só, né, por uma questão de venda, mas para todo mundo que trabalhava com a gente também. Então, tanto que tem pessoas que continuam com a gente até hoje. Dentro desse processo ali. Mas, sim, acho que é inevitável você ponderar ali se vale a pena ou não ali dentro da jornada. Posso fazer isso ou não? O que eu realmente vou tomar essa decisão? E ao longo da sua carreira, né, aí, independente dos papéis, né, e das empresas, foi a decisão mais difícil que você já tomou? Ou teve alguma outra que, né, que você possa destacar aí como desafiadora na cadeira em que você ocupou? Acho que talvez o processo em si da venda foi o mais desafiador. Porque não é só o processo em si de falar, ok, né? Tem todos os trâmites jurídicos, contratuais, e aí isso é uma coisa que ninguém vê. Mas é o mais difícil do processo. Você pode chegar ali nos números e tudo mais, mas entra nas nuances de todos os aspectos da transação. Qualquer pessoa que vendeu a empresa sabe o quão pesado é. Assim, de esforço, energia, chega uma hora que você fala assim, não sei se eu quero mais, mas mais por conta de tudo que você precisa realmente colocar ali de esforço para que realmente aconteça. Tem alguma coisa que você acha que você pudesse ter feito antes que diminuísse esse esforço, assim, nesse momento? Sendo sincera, não, porque uma das coisas que eu fiz foi muito conversar com as pessoas que eu conheci que já tinham vendido empresas e já tinham passado por isso. E todas já tinham falado, olha, proteja isso, faça isso, mas o processo vai ser difícil e doloroso. Então é muita terapia, né? Contato com a terapia em dia. Sim, mas eu vejo que foi um movimento, né? Até para escalar o que vocês vinham fazendo, né? Dentro com certeza. Que já era muito bom. Né? Então, levar isso para um ambiente ainda maior. Faz total diferença, né? Porque se a gente for ver hoje, é difícil a gente falar assim nos ambientes mais executivos. Se está falando de IA, e aí você vai falar alguma referência de algo, né? De algum lugar para você fazer curso ou qualquer outra coisa, tipo, acaba associando muito a Startse. E é um trabalho que a gente construiu. Então, eu não estaria nesse momento agora, assim, exatamente se eu não tivesse tomado
provavelmente aquela essa decisão decisão. exatamente naquele momento, né? Então, Nossa, é muito bom, né? Um orgulho danado. E hoje, falando já então um aham, pouquinho de inteligência artificial, né, da própria Startse, do uhum, Grupo Alum, o que você tem visto de tendências, né, de oportunidades? O que as pessoas que acompanham a gente aqui precisam saber, buscar de conhecimento, de informação? O que fazer primeiro? Porque tem tanta coisa, né? Todo dia são infinitas as soluções que surgem, né? Aí a gente tem, aí tem os skills, tem os agentes, tem o uhum, GPT, tem agora, o cloud, que uhum. agora está mais na moda, né? Enfim, por onde, né, alguém pode começar para ter um pouquinho mais de direcionamento e estratégia no seu negócio com Uhum. o uso da IA? Legal. Acho que o primeiro passo é poder entender. Então, eu falo assim, fundamentos de literacia básica. O que é IA generativa? Porque se a gente for pegar IA, os primeiros papers que saíram é lá de 1960. E aí a gente tem diversos modelos, e aí quando a gente pega a IA generativa, a gente está falando de um modelo específico, né? Que aí tem vários modelos dentro, mais uma categoria ali de modelos. Entender isso vai ajudar a gente a encurtar o caminho depois. Por quê? Às vezes a gente fala assim, eu queria uma IA aqui na minha empresa que fizesse isso, isso e isso. Mas se a pessoa soubesse minimamente o que é uma IA, ela não estaria falando que ela precisa para aquilo. Porque às vezes uma automação, por exemplo, resolve. Resolve. E aí você não vai criar um modelo de IA para você. Então, o primeiro passo, de fato, é entender os fundamentos. Que isso vai fazer uma mudança gigante na mente das pessoas. Uma vez que ela entende de fundamentos, o segundo passo é você começar, de fato, a não só usar as ferramentas, mas principalmente encontrar aquilo que vai te ajudar no dia a dia. Então, exemplo, às vezes a gente usa ferramentas de IA, vou responder um e-mail. Vou ali, vou jogar, ou enfim, já uso ali próprio integrado no e-mail. Preciso fazer uma proposta comercial. Coloco 2, 3 informações, jogo lá, e aí sai a proposta comercial. A gente usa muito para microtarefa. Quando a gente está usando microtarefa, a gente está salvando ali 2 minutos, 5, 10, 15, 20 minutos. Mas concorda comigo que isso não vira o jogo? Porque é muito pontual. Então, a partir do momento que eu começo a realmente pegar as tarefas mais do meu dia a dia, que são repetidas, que eu consigo saber que tem um início, meio, fim, o processo dela, aí sim eu consigo livrar, tipo, 3, 4, 5 horas na minha semana. E aí sim eu consigo usar esse tempo para as outras coisas. E a gente começa a ver a virada. Ou seja, se eu não souber fundamentos, eu também não vou saber quais são as ferramentas que eu vou utilizar, porque eu não sei nem qual é o meu problema. Se eu preciso necessariamente de uma IA para resolver ou não. Ou se, por exemplo, uma automação já vai resolver. E aí, dentro porque dos fundamentos, né? Porque aí eu tenho as categorias de as ferramentas que eu tenho disponível no mercado. Se a gente for ver, tem alguns marketplaces de ferramentas que tem mais de 40 mil ferramentas de IA. Como que você escolhe? Como você escolhe. Exatamente. É muita coisa. E aí depois agora a gente vem muito falando sobre a parte de agentes, multiagentes, os sistemas agênticos, né? Que Sim. já executam as ações sem que a gente precise ali pedir. Enfim, ele já tem todas as informações para executar a tarefa ali do início ao fim. Então, o primeiro passo acaba sendo literacia, tá? Não tem como a gente pular. Eu posso falar para você, aprende prompt, aprende isso, aprende aquilo. Mas se eu não souber a base, a minha jornada ali com as ferramentas, outras coisas, vai ser muito mais longa, porque eu vou precisar aprender para poder decidir o que eu preciso e em qual momento. A gente percebe muito nas empresas, assim, nas corporações, né, conversando com alguns colaboradores, que eles pensam muito assim, a minha liderança precisa mudar a mentalidade, né? Onde que você vê? É o colaborador que tem que começar a aprender, o líder, né? Como que faz essa conversa girar de uma forma fluida para que dê certo, né? Eu acredito muito da liderança pelo exemplo. Não tem como você cobrar do seu time se você não sabe. Então, se a gente não sabe o que eles estão usando, é muito mais fácil até mesmo proibir. Né? Então, acredito que sim, a liderança tem um papel fundamental. Não tem como você exigir que seu time utilize, sendo que você não sabe ou você não usa, sabe? Então, esse é o
principal. Tanto é que a gente tem pesquisas que diz que 80% dos líderes nem sabem quais são as ferramentas de IA que as pessoas usam na empresa. Então, assim, questão de vazamento de dados, informação. E é aquela máxima, né? Proibir é fácil, educar é difícil. Então, um dos papéis realmente ali do líder é conseguir educar ali e guiar o seu time também para o melhor caminho ali do uso e que tenha cada vez mais eficiência. Agora, o que tem assim de mito em relação à inteligência artificial? Porque é tanta gente falando tantas Mitos coisas. e verdades. Mitos e verdades, né? O que você acredita assim que realmente é um mito, que não faz sentido? As pessoas precisam aprender tudo, né? Por exemplo, quem não souber de fato manusear ou trabalhar com inteligência artificial realmente vai deixar de ser um potencial, né, percebido pelas empresas. No que a gente pode mais considerar que seja talvez mitos aí? Acho que o mito achar que não vai precisar usar IA no dia a dia. Isso com certeza é um mito. Isso é com certeza um mito. Achar que hoje já, se eu tiver uma proeficiência ali minimamente nas ferramentas, isso já vai ser um diferencial do mercado, porque isso já é uma exigência. A maioria das vagas, pergunto principalmente quando a gente está em cursos, né, e a liderança, a grande maioria de grandes empresas, pergunta assim, para vocês hoje é diferencial contratar uma pessoa que sabe utilizar IA? Ou que... Não, é o básico. Então, tá cada vez mais essa exigência. Acho que tem um mito ali, principalmente, as pessoas acham que ela tem que entender de tecnologia. Isso é importante. Para usar, ou seja, eu preciso entender qual que é o melhor modelo, como eu vou fazer essa integração X e Y. Também não acredito que... Você sendo de tecnologia, cara, acho que não precisa dessa base toda. Você não precisa de uma base técnica, né? Essa é a grande diferença, porque antes a gente precisava muito... Vamos pegar. Por que o ChatGPT se tornou o que é hoje, né? Que é onde a maioria das pessoas iniciam ali a jornada com IA. Porque foi quando as pessoas os leigos, conseguiram usar a inteligência artificial pela primeira vez, sem saber nada de tecnologia. Então, hoje a gente vê, por exemplo, ferramentas de vibe coding, que você consegue fazer ali em linguagem natural, né? E pedindo, e aí você já consegue ter a aplicação. Só que não vai ser, vamos pegar, você está usando vibe coding, você vai ter aplicação. Legal. Você sabe que vai ser por um tempo de experimentação. Quando tiver algo mais robusto, você vai ter que ter, obviamente, ali um desenvolvimento mais robusto e tudo mais, para daí sim você seguir. Mas você não precisa ter uma base sólida. A gente vai falar assim, e acho que tem uns mitos que é do tipo, principalmente quando a gente está falando assim, eu sou da área de negócio, eu não preciso entender minimamente desses termos, sabe? E isso faz diferença. Não sei se vocês devem ter muito em conversas, o pessoal fala assim, token, né? Estourou minha janela de token. E aí, a gente não precisa entrar na matemática de como que é feito realmente o cálculo do token. Mas a gente precisa saber que o token é uma fraçãozinha ali da palavra, é um pedacinho da palavra. Então, a gente pode falar que uma palavra tem, 2 tokens. E aí eu não preciso entender matematicamente, por isso que eu falei do técnico, tá? Não preciso entender matematicamente como é calculado o token. Eu preciso saber que tem e que existe e que, fazendo uma analogia, eu tenho ali essa junção. Mas é uma das coisas que a gente mais tem se falado e é importante que a gente saiba. Mas não preciso ser de tecnologia, não preciso passar ali anos estudando para poder entender, ou até mesmo dos modelos, né? A gente vê, lançou o modelo, dali 2 semanas lança outro, depois lança outro, lança outro. E aí eu não preciso entender mas qual que foi a grande diferença desse modelo? Porque às vezes o modelo mais básico já resolve boa parte do que a gente precisa. Bem legal. E as pessoas que têm procurado hoje vocês, geralmente para fazer uso da aplicação de inteligência artificial, em que
Em que atividade? Principal demanda, né? Se tiver um Pareto aí de demandas da Startse. Tá, a principal demanda é muito coisas que de back-office, assim, do dia a dia. Tá. Então, tudo que tem já um processo muito bem definido, se eu for pegar por linhas gerais, né, de mercado como um todo, atendimento, criação de lead, segmentação de lead, criação de, por exemplo, propostas, isso é o básico que todo mundo tem buscado. Tá. E aí depois a gente entra realmente em outras áreas, que é o quê? Hoje a gente tem falado muito, né? Fala-se muito, por exemplo, de um second brain, né? Que é justamente um segundo cérebro que a gente consegue conectar todas as nossas bases e aí pedir para executar via um agente OS ali, que ele vai executando as coisas para a gente. E aí agora a gente começou a ter essa necessidade. Então, assim, se fosse para deixar, a gente tinha até perguntado, né? Se fosse para deixar algo para as pessoas procurarem, buscarem mais sobre, eu falaria sobre a gente QoS, porque é uma forma da gente, tudo que eu preciso, basicamente, ele vai estar numa única interface. E agora as ferramentas, elas têm evoluído para não só abstrair os conceitos, mas para ficar mais fácil para quem é leigo. Porque antes eu precisava instalar, daí eu vou ter que instalar várias instalações da minha máquina e tudo mais. E aí, normalmente, quem não é de tecnologia já trava, né? Um exemplo é o Cloud, o Cowork. O que aconteceu? O Cloud Code, lançado no ano passado, era muito para desenvolvedor. Para fazer a partição de criação de código usando os modelos Anthropic. Quando eles viram que as pessoas estavam usando, por exemplo, para acessar arquivo, reorganizar, criar documentos, fazer várias outras coisas, foi quando eles lançaram o Cowork. Sabe que foram em 10 dias que eles lançaram? 10 dias de desenvolvimento. E aí tinha um time de 10 pessoas. Eu tive em São Francisco tem umas 3 semanas. Eu fui convidada pela Anthropic para estar num evento deles. Foram 500 pessoas do mundo todo que eles convidaram. Maravilhoso. Para estar lá. E aí eles contando, principalmente por que surgiu, né? Da onde surgiu. E aí você começa a ver que foi até eles, né? Viram não, o Cloud Code foi para programação. Eles viram que as pessoas tinham uma necessidade. Então, por isso a importância da análise dos dados, né, do que as pessoas estavam fazendo. E aí se tornou o Cowork, que é o que é hoje, que fez com que a gente tivesse, talvez, esse grande boom, assim, de todo mundo começar a usar o Cloud. E é até engraçado, porque às vezes você está numa conversa, a pessoa fala assim, o que você está usando? Outra pessoa, teve um dia que uma pessoa, foi no começo dessa semana, ela falou assim, Fê, é feio eu falar que eu tô usando o ChatGPT? Não, é porque eu falei pra uma pessoa e ela falou assim, como assim você tá usando o ChatGPT? Se você não tá usando o Cloud, não faz sentido. Eu acabei dando risada, falei, não, as ferramentas vão evoluindo, né? Cada um vai fazendo uso inteligente, né, também. Exatamente. Mas você falou essa questão da Anthropic, né, que eles construíram toda essa inteligência por trás em 10 dias. Você acha que foi por isso que agora está um boom em cima do cloud também, né? A Anthropic sabe ganhar mais dinheiro, melhor, de uma forma mais inteligente do que a OpenAI, porque a forma de compra, né, e de venda é totalmente diferente dos pacotes da OpenAI. E quem começa a usar o cloud vê que ele traz uma eficiência, talvez aí uma agilidade, né, no aprendizado, e acaba fazendo também, talvez ali o upgrade, né, dos planos, né? Como que você vê isso? O que você acha? Não sei se você sabe, mas os fundadores da Anthropic, eles trabalharam por cerca de 10 anos na OpenAI. E eles saíram porque eles não concordavam, principalmente com a forma de treinamento dos modelos e também com as políticas de segurança. Só que eles focaram muito bem num público que foi o público corporativo. Então, por que a gente não ouvia tanto falar? Principalmente nos Estados Unidos e tudo mais, era o perfil mais corporativo. No Brasil, lançou no dia 1º de agosto de 2024. Aqui a gente não tinha ainda em 2024, que foi quando fizeram, de fato, o lançamento. As pessoas já usavam, quem já usava já sabia que para algumas tarefas, principalmente tarefas mais prolongadas, que tinha uma sequência ali,
os modelos Anthropic, ele funcionava melhor racionalmente. Uhum. Então, as pessoas já estavam usando mais os modelos Anthropic. Quando teve o Cowork, a grande diferença é o quê? Quantas vezes a gente, por exemplo, não faz coisa que é operacional, assim? Vou dar um exemplo. Tenho ali preciso reorganizar meus documentos, os meus arquivos que tá numa pasta. Downloads, que você começa a baixar, fica aquela bagunça. Exatamente. Qual que foi a diferença? Claude vai lá, organiza para você, da forma que você quer. Eu tenho aqui uma pasta de reembolsos, que eu preciso ficar olhando ali, solicitando, ou colocar numa planilha. Exatamente. Claude vai lá, acessa esses dados. Eu preciso atualizar uma apresentação minha, um PowerPoint. Hoje, o Claude faz isso para você. Ele monta a apresentação, inclusive com o seu design system, se você tiver com design. Exatamente. Quer ver um exemplo? No dia a dia, acaba acontecendo que eu preciso elaborar materiais para públicos diferentes. Então, esses dias atrás, eu estava com o pessoal do Ipiranga. E aí, tem nuances no mercado deles que eu não vou entender. Obviamente, vou ter que pesquisar, enfim, né? E tudo mais. Mas aí eu tenho uma outra etapa que seria montar esses slides e atualizar, enfim, ter um deck ali que seja específico. Hoje, atualizar esse deck, eu não preciso mais. Porque aí eu busco as informações, eu faço análise do que faz sentido e eu deixo o Claude ir lá e fazendo isso para mim. Ou seja, eu ia gastar umas 3, 4 horas formatando PPT, que no final das contas, para o cliente, obviamente você tem que entregar um material de qualidade, mas para ele pouco importa se foi eu ou se foi o Claude que executou os comandos e criou. Ou seja, eu consegui pegar essas 3, 4 horas, por exemplo, e criar uma sequência de assistentes para eles que faria muito mais sentido do que só um slide bonitinho. Então, é essa a diferença, que ele vai executar muito mais para você, ou seja, é quase como se fosse um assistente. E aí você vê também um outro aspecto, nessa mesma pesquisa que a Anthropic lançou, né, ela disponibilizou agora em março, fala, olha, a gente tem em torno de, muito provavelmente, não está acontecendo, mas muito provavelmente a gente vai ter um declínio na contratação de jovens de 22 a 26 anos. Olha. Por quê? Esse tipo de atividade é júnior que talvez esteja fazendo, executando. Ou seja, ali na Starts, cada um elabora o seu material. Mas em algumas empresas, eles têm pessoas para elaborar o material. E aí, às vezes, acaba contratando uma pessoa que é júnior, que está iniciando e tudo mais. E agora, por que a gente tem essa mudança? Porque esse tipo de atividade, eu não preciso necessariamente. Depende da natureza, vou continuar precisando, obviamente, mas em outras coisas eu não preciso mais. Você precisa de monitores, vários monitores. Vocês tinham soltado uma pesquisa também da Korn Ferry, né, esses tempos atrás, falando um pouquinho que hoje mais da metade das empresas usam, né, inteligência artificial, mas só 10% delas estão realmente preparadas. Aí você traz esse outro insight agora falando dos jovens, né? Esses são os principais desafios hoje, olhando para essa notícia, né, para essas pesquisas todas. O que você enxerga como principal desafio hoje das organizações? Um dos principais desafios hoje da organização não é nem só sobre usar IA, mas como que elas conseguem medir o retorno. Tá. Quem já está usando, exatamente, o ROI, né? O ROI. Pouquíssimas, até por ser algo mais novo, mais recente, por que essa pesquisa traz ali que só 10% realmente está trazendo? Porque é algo mais novo, ou seja, tudo que é mais novo a gente vai utilizar e necessariamente a gente não vai encontrar qual que é o melhor ali para trazer um retorno, ou seja, eu vou implementar em tudo e aí como que eu consigo medir? Né? Esse é um dos maiores desafios, tá? Então, por exemplo, eu posso assinar diversas ferramentas aqui dentro, tá? O que vai garantir que as pessoas estão sendo mais produtivas? Porque chegou um momento que a gente está meio que quase
Já viu aquela... Sabe quando a gente está visitando um aquário, que a gente para e a gente fica olhando ali os peixinhos que eles estão fazendo e tudo mais? A gente está fazendo a mesma coisa com a IA. Porque você manda uma coisa para o Claude fazer, a executar numa pasta, trazer e tudo mais, as pessoas elas estão fazendo isso. Ou seja, elas estão olhando o que ele está fazendo. Sendo que ela poderia estar usando esse tempo Para fazer outra coisa. Para fazer outra coisa. Exatamente. Então, por isso que a gente ainda tem essa dificuldade realmente de medir, olha, o ganho. Tem outras pesquisas que falam que 5% dos projetos, só apenas 5% dos projetos realmente são lucrativos com IA, os outros 95%. Uma, porque ainda é recente, tem muita gente falando coisas que acredita que seja, que não, né, depois do passar do tempo a gente sabe que não é. E assim, é tudo com uma nova tecnologia. E aí, para mim, também é um importante, cara, eu não estou muito interessado nos 95%, eu quero saber dos 5%. Porque esse sim é o que vai ajudar a gente a fazer parte dos 5% e não dos 95%. Claro. Então, isso é Você tem uma dica, assim, para ajudar como medir isso? Formas da gente conseguir medir. Uma das coisas que a gente faz é muito do cálculo do quanto eu gastava de tempo antes. Então, por exemplo, eu não estou criando uma nova solução. Vou pegar um caso meu. Falei das horas. Então, eu calculei quanto tempo que eu gastava para atualização, por exemplo, de apresentações específicas. Então, ali eu fui calculando. Putz, eu gastava X horas, isso eu já consigo me livrar. Então, tudo que a gente consegue ver aqui no nosso dia a dia, por isso não tem, eu falo assim, não tem uma fórmula muito mágica, mas a gente parar e olhar, tá, o que eu faço muito durante o meu dia ou durante a semana de forma de repetidas vezes? Eu faço reunião e depois da reunião eu tenho que cobrar o meu time. Ou cascatear isso para baixo. Tá, quanto tempo você gasta para isso? Quanto tempo você gasta cobrando e principalmente fazendo a gestão do seu time? Isso era uma coisa que eu gastava tempo. O que a gente faz hoje? Por exemplo, a gente faz as nossas reuniões, eu tenho um agente que fica pegando toda a transcrição da reunião. Eu faço ali no Teams mesmo, as ferramentas que a gente já tem. Ok. Esse agente, o que ele faz? Ele vai lá no Planner, que é a nossa ferramenta que meu time utiliza para gestão de tarefa. Ele vai lá para o Planner e aí ele faz assim. Tá, a Fernanda ficou com essa responsabilidade. Todos. O Guilherme com essa. O Thiago PR, enfim, o Wesley, o Rafa com essas. Beleza. Eu tenho ali to-do. E aí, o mais importante, ele consegue conectar com os meus KPIs. Ou seja... Legal. Olha, pessoal, vocês estão gastando tempo com isso aqui que não tem nada a ver com o KPI. Mas não só isso. Então, vamos supor que a pessoa falou, eu vou fazer essa tarefa, mas não colocou o tempo. Ou a gente vai lá no Slack, que a gente usa como ferramenta interna, e fala assim, ô Guilherme, tem aqui esse card, né? Me fala quanto tempo você vai gastar. E aí, ele só coloca, 2 horas. Ele mesmo Ele vai lá, o agente vai lá e alimenta. E aí, vamos supor que na outra dele, essa pessoa não entregou no prazo. Antes de começar dele, o agente vai lá e manda mensagem. Olha, você tem esse item que você não entregou no prazo. Já se prepara. E aí, para quem é gestor, no meu caso, ele já me traz. A Renata tá cheia de ideias nesse momento. Exatamente. Então, assim, isso era uma coisa que consumia meu tempo. Então, um exemplo. Não, eu já tô pensando assim, ela tem que vender isso aqui pra gente, né? Eu no meu dia a dia. Ou eu tô, às vezes, palestrando, tô falando com o cliente, tô dando workshop e tudo mais. E eu tenho um time. Claro. Se você não consegue acompanhar minimamente seu time, a gente sabe que é um caos, né? Como é que a gente multiplica as Fernandas? E aí, exatamente. E aí veio, tá, olha só, mas o que isso trouxe? E aí tem um ponto legal que agora a gente tem evoluído, que de acordo com o objetivo de cada uma das pessoas, a gente está traçando um plano entre as tarefas, mais os objetivos, para fazer realmente sentido para que ela possa evoluir. Então, como que eu levo um júnior de um plano é mais fácil, mas como que eu levo um plano de um sênior? E de um sênior realmente para um líder? Então, é isso que a gente tem trabalhado. Muito bom. Isso foi o que fez. Então, primeira coisa foi eu realmente olhar para o meu dia a dia. Tá, o que eu estou gastando tempo? O que eu preciso gastar tempo? E o que eu estou deixando, talvez,
algum pratinho cair que eu deveria, não deveria. Então, isso, assim, mas eu confesso que como a gente usa, e aí você vai falar assim, mas qual que é o melhor para cada? Né? Tipo, qual que é a melhor ferramenta? Para cada coisa, eu confesso que eu uso uma coisa. Né? Eu uso uma ferramenta diferente, porque a gente não tem uma ferramenta que seja ali o estado da arte, que a gente fala, olha, essa daqui é a melhor. Mas isso foram anos, né? Não dá para criar, não né? Dá pra criar, aí a gente cria e valida de um outro jeito, aí daqui a pouco fala, eu acho que pode melhorar aqui, e aí vai melhorando, né? Gente, nunca vai estar pronto, né? Essa é a grande verdade. E que bom, né? E bom também, quem sabe um dia a gente vai ter um universo, um ecossistema, né, de soluções para tudo ali, né? Vai ficar a dica, Muito Mas bom. A gente deveria combinar já uma próxima, porque tem porque, nossa, passou tão rápido, perguntas. né? É tão gostoso falar com você, né? A gente aprende bastante muito bom. também, né? Várias dicas valiosas aí para vocês. E Fê, quem quiser te procurar ou fazer os cursos da Startse, né? Como que te encontra? Eu tenho as redes sociais, então eu posto mais no LinkedIn. Então, se você procurar lá Fernanda de Araújo, tá? linkedin.com/Fer Araújo, então é fácil de encontrar. No Instagram tá Fernanda Araújo, mas tá FHER, porque já tinha antes, né? Araújo também, Fer Araújo, mas com H ali no Fer. E nas redes sociais da Startse, né? Então a gente tem Startse Oficial e Startse.ai. Ali no Startse.ai, pessoal, a gente coloca muita dica, não só de ferramentas, de soluções, e também é onde a gente coloca aí sobre os nossos cursos, as nossas imersões. Então você consegue acompanhar por lá também tudo que está acontecendo na Startse. Muito bom, muito obrigada por você ter vindo. Imagina, que agradeço. Uma delícia de papo, voltaremos, né? E voltaremos, isso. É isso, né? Obrigada a todos. E a você, obrigada pela sua audiência. Não deixe de seguir também Empreiteira Digital, Cobogoz Oficial, e compartilhe esse bate-papo, que olha, né? Essa aula de hoje tá realmente imperdível. Não deixe de compartilhar. E obrigada mais uma vez. Até o próximo episódio de Cobogoz. Até mais.